Café e Programação Explicada. Hoje a gente vai falar sobre JWT. O meu JWT eu faço o quê? Crio o algoritmo igual, a mesma forma que eu criei na geração. Passo o JWT requery do algoritmo com o meu assinante e faço um build de um verificador. Então vamos lá. JWT. Vamos para a definição dele teórica, vamos dizer assim. Ele é um padrão RFC 7519 que ele define um formato, um chip, transmitir informações seguras entre duas partes. Isso usando objetos JSON. Então, por isso que o nome é JWT, JSON Web Token. É bem comum para a utilização de assinatura digital, de assinar um software entre back-end e front-end, para tu conseguir autenticar o back-end e autenticar o front-end no back-end, para conseguir fazer essa identificação, né? Mas, ele é dividido em três partes. Ele é pelo header, pelo payload e pelas assinaturas. Normalmente tu faz duas alterações, a maioria das aplicações tu trabalha com interceptadores, mas tem alguns padrões que tu pode usar diferente. Eu vou explicar como utilizar com interceptadores no Java, mas também tem como fazer isso na mão mesmo, de forma mais simplória, tá? Eu vou pegar um código aqui de exemplo e vou explicar isso para vocês. Vamos lá. Estou aqui com o código da cafeteria nosso. O JWT ele é feito em duas partes. Uma no login, para tu gerar o teu token, e depois para tu autenticar o teu usuário. Aí tu vai depender de muito como tu quer fazer. No Java tem o Spring Security, que te ajuda a fazer toda a parte de filtros e controles de autenticação, que tu vai fazer isso pelo JWT, tá? Eu posso fazer um vídeo só falando sobre Security também. Mas vamos lá. No meu autenticar aqui, tá? Eu tenho uma validação de senha comum. Se ele é um e-mail e senha válido, eu recebo minha request e passo se ele é um e-mail e senha válida, tá? Se ele não for, dá um erro. Se for um e-mail e senha válido, eu pego o e-mail do cara e gero um token. Só que eu uso um pouco de diferente de algum... Pode ser... Eu uso por boa prática, porque eu gosto de fazer isso por causa de auditoria, tá? Eu gero meu token, que é esse algoritmo aqui, e eu salvo ele no banco de dados, que utiliza esse save aqui para adicionar e salvar no banco de dados vinculado ao meu usuário. Facilita a minha identificação de usuário, eu transito pouca informação entre back e front-end para identificação do próprio usuário, os clients, essas coisas eu não preciso preencher, tá? E me dá uma auditoria. Quando o usuário logou, quando ele fez a autenticação, qual horário, quanto tempo o token dele vale, mesmo que data de expiração, mesmo que o token seja muito seguro. Caso que tenha alguma brecha, que alguém conseguiu quebrar minha chave, eu ainda tenho uma validação que esse token existe na minha base. Mesmo que foi gerado com a minha chave, com a minha assinatura, com o meu emissor, eu ainda tenho essa validação se ele está na minha base. Então vamos lá. Eu preciso de algumas coisas no token. Tá? Aqui eu estou pegando do meu webconfig, mas eu posso também deixar isso fixo, tá? Então aqui, ó, eu pego do nosso Resources Application Properties, mas eu posso deixar isso fixo também. Então eu tenho que definir a minha palavra secreta, que é o que vai gerar o token. Normalmente a palavra secreta é um texto longo, tá? Por exemplo, esse cara aqui. Manda gerar um hexadecimal e tu usa ele como palavra secreta, tá? Depois da palavra secreta, a gente tem o emissor, quem emitiu, e o tempo que ele vai durar, quanto tempo ele vai expirar, quanto tempo aqui eu calculo em minutos, tá? Nesse cenário, eu tenho um método que faz buscar minha data de expiração, esse método aqui faz isso, então, navegando aqui para baixo, ele está aqui. Eu pego um local datetime, multiplico o meu tempo de expiração, que é 5, no nosso caso, nossa variável, minutos, né? Transformo ele em um instante, que é um número inteiro que aceita aquela data, né? Ele é um momento atual a partir de 1970, se eu não me engano, tá? Que ele aceita no meu expiration date aqui at, quando ele vai expirar, então quer dizer que eu estou aumentando 5 minutos da minha data atual para gerar uma data futura. Passo o emissor e a palavra secreta, tá? E o subject é minha assinatura, meu client, ou alguma coisa que eu coloco ali dentro, tá? Nesse cenário é o assinante, tá? Eu estou passando o e-mail do usuário aqui que eu recebi ele por parâmetro. Gero o algoritmo pela minha palavra secreta, utilizo ele para gerar um token que vai ser uma string, salvo ele na base de dados
e depois eu retorno esse token para um método que vai retornar na minha autenticação, e quando eu clicar no botão gerar token, ele vai aparecer um token lá. Tá. Próximo passo, eu gerei o token. Eu tenho que conseguir interceptar esse token. Tá? Então tem algumas formas de fazer. Tem a forma não ortodoxa, que é tu receber por um parâmetro do teu próprio JSON. Então tu tem lá no teu JSON nome, endereço e token. E aí tu faria essa implementação dentro do método, por exemplo, de pedido salvar, de pedido buscar. Tu receberia um parâmetro dentro da tua request, que era o teu token. Ou tu usaria os interceptors. Tá? No Java, a gente usa os filters. Tá? Então, eu tenho um filter aqui que a gente pode entrar numa aula só sobre filters. Tá? Comentem se a gente precisa entrar nessa aula. Mas aqui eu tenho um filter que o meu JWT filter estende nos meus filters, ele é um componente do meu Spring Boot. E eu digo que eu vou tratar minha request, minha response nesse filter. Então aqui eu estou dizendo que eu vou buscar minha URL e vou fazer um tratamento. Se minha URL for esses caras aqui, eu não preciso exigir o token, eu não preciso validar o token. Então, se eu tiver abrindo a documentação, ou WebJar, ou a minha URL de gerar token, eu não preciso exigir um token. Tem outras formas de fazer isso com Spring Security, tá? Mas nesse cenário eu só estou fazendo um tratamento antes para eu não precisar executar o algoritmo abaixo. O algoritmo abaixo eu vou pegar na minha tag de autorização, que tem isso no Postman, tu pode botar no Authorization, ou tu pode botar isso no Swagger também, tem lá, tá? Deixa eu rodar a aplicação aqui que eu mostro para vocês, enquanto ela roda a gente vai conversando. Dentro disso eu vou verificar se o meu Authorization tem a palavra be here. Se ter a palavra be here, eu vou continuar meu método. Vou tirar a palavra, porque o token não leva essa palavra, tá? E aí eu vou começar as validações do token. Então, nesse cenário, vai acontecer o quê? Ele vai acontecer que o meu próximo passo é verificar token. Aqui pra frente eu já estou falando sobre Spring Security, então não faz mais sentido a gente conversar aqui. Então vamos lá. No meu validação de token, eu faço o processo inverso. Eu verifico se o token existe na base, porque o último passo que eu fui fazendo gerar, eu salvei na base. Se ele existir, ele é um token válido até nesse momento. Aí depois disso, o que eu faço? Eu faço a validador realmente do meu JWT. O meu JWT eu faço o quê? Crio o algoritmo igual, a mesma forma que eu criei na geração, passo o JWT requered o algoritmo com o meu assinante e faço um build de um verificador, que é o JWT verifier. Tá? E depois disso, eu só preciso chamar o verifier passando o meu token. Ele vai retornar se é válido ou não. Vai retornar um token decode. Se ele ser inválido, ele vai dar um erro. E aí, vai dar um exception e trata todas as exceções de não autenticado daí para frente. Tá? Então, lá no nosso filter, ele vai dar um erro, se der um exception é não autenticado e token inválido e segue a vida. Tá? No cenário abaixo, eu pego o e-mail para me gerar a minha credencial do cara logado lá no Spring Security. Mas nesse momento não é o objetivo sobre isso. Deixa eu startar o banco, que eu estou sem banco aqui. Deixa eu abrir o nosso Docker, só um minuto. O que eu fiz agora? Eu startei meu Postgres, né, pelo Docker, para a gente conseguir. Startei a aplicação. Agora a gente falta só uma parte que eu não expliquei, que é a parte do nosso POM. Tá? As dependências que a gente tem que colocar aqui. Que deve estar com alguns erros, porque faz bastante tempo que eu não atualizo esse projeto. Tá? Mas nesse cenário a gente usa a dependência do com.alt0. Tá? Usando o Java-JWT, eu uso a versão, nesse projeto eu estou usando a 4.4.0. Tu pode pegar isso no Maven Dependencies e tu pode pegar também aqui no vídeo e rodar lá no teu código, tá bom? Nesse cenário, vamos para prática, né? Vamos para a execução dele. Abrir o nosso próprio Swagger da API, eu vou dar um tryout e vou dar um execute. Eu tenho um usuário e senha chamado string no banco para testes, tá? Para facilitar o desenvolvimento. Então, ele me retornou um token e salvou isso no banco de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse token, vou botar em Authorization e colar ele aqui, tá? Quando eu colocar ele no Authorizer do Swagger, o que vai acontecer? Ele vai
começar a passar isso como parâmetro. Então vamos debugar para a gente ver, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então lá no meu filter, eu vou botar um breakpoint lá no início para a gente ver ele cair aqui, tá bom? Então vou executar. Aqui, agora ele caiu na primeira linha e vamos seguir. É o nosso barra pedidos, então não vai cair nenhuma dessas validações, porque é só para nossos tratamentos. Ele vai pegar o header chamado authorization, eu passei pela authorization, tá? Então ele pegou o header e ó, tem a palavra beer e o token. O próximo passo é ele remover essa palavra e chamar meu verificador de token, tá? Aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai ver se esse token existe na base de dados, consultou, esse token existe na base de dados, tá? Então ele conseguiu seguir em frente. Vai criar a minha palavra secreta, da minha palavra secreta ele vai criar o verificador com assinante e vai mandar verificar o token. Ele mandou verificar o token, ele vai pegar o meu e-mail que eu passei, que é o string. E aqui a parte do Spring Security que eu vou autenticar a minha aplicação, tá? Então nesse cenário, autenticou bonitinho e vai consultar meus pedidos aqui da minha base. E se eu vir aqui, dar um close, dar um logout, close, tirei o token, fazer a mesma execução, ele vai fazer o mesmo processo, só que ele não vai identificar um token. Não identificando um token, ele vai dar um 403 e não vai ser autenticado, tá? Então, ele vai dizer que minha resposta não tem uma autorização, 403, tá bom? O JWT serve e a utilização dele simplória é para controlar a autenticação. Tem como tu utilizar os clients para passar parâmetros? Tem. Eu evito de usar. Normalmente eu salvo os parâmetros que eu preciso no banco de dados vinculado a esse token e recupero no back-end com essas informações. Mesma coisa no front-end. Faço uma consulta, salvo isso no local storage, algumas coisas que eu vou precisar lá, tá? Mas não fico transitando essa informação no token, até para não ter todo esse movimento transitando na internet. Ou tá na máquina do usuário ou tá no servidor, não tá na internet rodando. Beleza? Para mais conteúdos como esse, sigam e compartilhem, gente. Voltando ao canal, agora a gente está começando a gravar de novo novos conteúdos. Sugiram, comentem conteúdos que vocês gostariam que a gente gravasse. A gente grava ou comentado, uma programação comentada aqui, uma explicação do código, ou a gente desenvolvendo literalmente esse código com vocês, tá? A gente coloca isso num projeto nosso, encaixa num dia a dia, tá bom? Um abraço!